palavra de Deus para nós hoje. Segunda carta de Timóteo, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo de número 4. Carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo de número 4. Começando com o verso 1, leitura da palavra de Deus, segunda carta de Timóteo, capítulo de número 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, que está em nossas mãos, trazida pelo teu Santo Espírito até a nosso tempo, e aqui podemos meditar nela. Santo Espírito de Deus, conduz-nos no conhecimento, transforma em discernimento, para que adquiramos sabedoria. Dá-nos condições de entender o tempo que vivemos e a realidade que temos por enfrentar. Dá-nos capacidade de escolha, capacidade de decisão. Orienta-nos, Senhor Deus, não com base naquilo que a natureza humana pode nos conduzir, mas com base na Tua presença em nossa vida e na condução da Tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá uma igreja para participar e que possamos caminhar, Senhor Deus, unidos pela fé em Cristo Jesus e baseados na Tua graça e na Tua misericórdia, como servos fiéis, Senhor, possamos completar a nossa carreira, encerrar o nosso trabalho e nos apresentarmos a Ti na glória. Dá, Senhor Deus, caminho certo e vitória certa, em nome de Jesus. Amém. Orientações pastorais para tempos difíceis. Nós passamos um tempo aqui na terra, esse tempo é limitado, por isso a gente deve desfrutar dele muito bem, aproveitar o máximo dele. Nós temos um período curto de vida, e quando a gente está pensando que a coisa está ficando boa, está na hora da gente ir embora. Quando a gente começa a ter um entendimento e uma compreensão melhor, e a tendência nossa é falar, puxa, se eu pudesse voltar lá atrás, eu iria aproveitar muito mais, né? Eu iria desfrutar mais da minha comunhão com os irmãos, eu iria mais à igreja, estar com os irmãos, eu ia passar mais tempo com a minha família, eu iria gastar mais tempo com aquelas pessoas que eu amo, eu iria gastar mais tempo proclamando o Evangelho de Cristo Jesus, falando de Jesus para as pessoas que tanto carecem da mensagem salvadora. Eu gastaria mais tempo com mais qualidade e com mais objetividade.
Os tempos são difíceis. E nós temos que vivê-lo da melhor forma. Nós temos que desfrutar dele da melhor forma. E nós temos tal conhecimento, e cada um de nós vai adquirindo sabedoria através do conhecimento que Deus nos dá. Mas a tendência é voltarmos atrás e falar, devia ter aproveitado melhor aquele tempo. Devia ter feito as coisas de uma forma mais proveitosa, porque a vida passa rapidamente e nós temos pouco tempo para viver aqui. O escritor sagrado está escrevendo ao seu auxiliar, ele está dando algumas orientações àquele que ele tanto ama, que ele espera que exerça o seu ministério com destreza, com habilidade, está no início do conhecimento do que é aquilo que deve fazer, e tem enfrentado muitas dificuldades, e ele passa a dar algumas orientações, no sentido de que esse servo de Deus possa aproveitar melhor o seu ministério, o seu tempo de vida, a sua qualidade, não entrar em desespero, não entrar em depressão, não entrar em autocomiseração, mas exercer amplamente a liberdade que Deus nos dá para nós vivermos com qualidade, com objetividade e com valor. Não percamos tempo. E Paulo orienta a Timóteo nesse sentido. As orientações pastorais para tempos difíceis que Paulo estabelece aqui para Timóteo e para o exercício do seu ministério, vale para a vida cristã, vale para uma caminhada cristã. Transformarmos o conhecimento que recebemos em sabedoria. Nós podemos crivar o nosso tempo aqui na terra com valores plenamente aproveitáveis. Nós não percamos o tempo tão precioso que Deus nos deu e que passa tão rápido. A vida segue, queridos. O tempo está passando. O relógio está contando. E o dia da sua partida é chegado. Paulo faz essa exortação, essa orientação, porque só o conhecimento não basta. É preciso sabedoria. É preciso inteligência. É preciso você compreender o que está acontecendo. Basta o conhecimento? Não basta o conhecimento. Porque o conhecimento não lhe dá a interpretação real dos fatos. E Paulo vai fazer exatamente isso com Timóteo. Ele vai falar assim, olha, você tem conhecimento, mas você não sabe interpretar os fatos da vida. Você não está olhando com os olhos do Espírito Santo de Deus. Você está limitado à sua capacidade de conhecer. E você não vai perceber exatamente o que está acontecendo. As orientações pastorais que Paulo dá são para que Timóteo abra os olhos e passem a olhar não só pelo fato do conhecimento, mas passe a olhar inteligentemente para adquirir sabedoria e poder dar passos certos em cada uma das suas escolhas e decisões. Ao primeiro momento, primeiro embate, Timóteo já diz, esse negócio não é para mim não, está louco. Esse tempo é muito difícil, é muito complicado. Como dizia um presbítero novato, dizia assim, rapaz, se eu soubesse que esse negócio era desse jeito, eu não tinha entrado no presbiterado. Ficou assustado com os assuntos e com as discussões de uma sala e uma mesa de conselho. Fala, rapaz, se eu soubesse que o negócio era desse jeito, eu tinha ficado sentado lá na igreja e desfrutado só do culto.
não viria para uma mesa como essa. Ter que enfrentar temas difíceis e circunstâncias difíceis na vida da igreja. Assim, Timóteo está reagindo, falar: Paulo, me livra dessa aí, deixa eu sair fora, porque nessa situação eu não quero mais conduzir uma igreja, não quero ser mais o que tem a responsabilidade de decidir os caminhos e as orientações pastorais de uma comunidade. Mas rapidamente vamos olhar para o capítulo 3, assustador. Veja na sua Bíblia, se você não leu ainda o capítulo 3, você vai se assustar. Você vai sair daqui essa noite assustado, quando Paulo diz que teremos tempos difíceis. Os tempos difíceis são da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo Jesus. Então, a partir do momento da instituição da igreja neotestamentária, até o momento de Jesus Cristo voltar e nos buscar como igreja para estarmos na eternidade, sabe disso, Timóteo. Os últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí não basta conhecimento, é necessário sabedoria. Vamos lá? Como é que serão as pessoas nesses tempos difíceis? Olhe a lista. Eu não conheço uma lista mais assustadora que essa em toda a palavra, mas eu tenho a obrigação de dizer isso para você, porque você está vivendo nesse tempo difícil. E como serão as pessoas nesse tempo difícil? Nesses tempos difíceis, as pessoas serão assim. Pastor, mas serão as pessoas que estão fora das igrejas. Não, são as pessoas que estão dentro da igreja. Está escrito para uma igreja. Não são as pessoas que estão fora da igreja. Não são as pessoas que estão no mundão, perdidas. São as pessoas que estão dentro da igreja, que estão em volta da igreja, que compartilham da problemas dentro da igreja, não fora. E olhe só que lista assustadora. Talvez você não tenha visto uma lista tão assustadora como essa. As pessoas serão egoístas, verso de número 2, só pensam em si mesmos. As pessoas serão avarentas, verso de número 2, elas são insensíveis com as necessidades do próximo. As pessoas serão jactanciosas, elas vivem somente nas suas vaidades. As pessoas serão arrogantes, elas terão uma grande falta de humildade. As pessoas serão blasfemadoras, elas vão difamar todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. As pessoas serão desobedientes aos pais. Pensou que isso era só agora? Lá atrás isso já era assim. Pois é, elas não terão submissão à autoridade. As pessoas serão ingratas, e as pessoas ingratas são pessoas desagradáveis. As pessoas serão irreverentes, elas perderão todos os seus valores. As pessoas serão desafeiçoadas, elas não terão carinho uns pelas outras. As pessoas serão implacáveis, e pessoas implacáveis são impossíveis de acalmar, viverão sempre em desespero. As pessoas serão caluniadoras, elas vão proferir mentiras. As pessoas serão sem domínio de si, ninguém as controla. As pessoas serão cruéis, ela tem satisfação no mal. As pessoas serão inimigas do bem, são aquelas que são malfeitoras e são preparadas para fazer tudo aquilo que é mal. As pessoas serão traidoras, verso de número 4,
falseiam a confiança, é dada ali a confiança e ela vai negá-la. As pessoas serão atrevidas, elas são desrespeitadoras. As pessoas serão enfadoadas, e os enfadoados são arrogantes. Só eu decido, só eu faço, toda a glória seja dada a mim. As pessoas serão mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Verso de número 4. E tendo forma de piedade, mas sem mostrar o poder do Espírito Santo. Estarão na religiosidade, mas não na espiritualidade. Que lista terrível, né? Verso de número 5, que ele fala para Timóteo: foge também deles. Saia de perto dessas pessoas. Você não vai faltar amor para ninguém. Você não anda com estas pessoas. Você não convive com estas pessoas. Essas pessoas não são merecedoras do amor de Deus, e nem do seu. Ele diz, verso de número 5, faça isso, fuja destas pessoas. Essas pessoas vão trazer o mal sobre você. E Timóteo deve ter levado um susto. Puxa vida, pensei que é para agradar todo mundo. Ele deve ter se assustado, né? Falou, poxa, Paulo, eu pensei que era para agradar o pessoal todo. Não é para agradar o pessoal todo. Você vai fugir destas pessoas. Estas pessoas não são de Deus, e elas não são convertidas. Elas estão nas igrejas, mas ainda não se converteram. Elas não têm a Cristo como Senhor das suas vidas. Então, eu levei até um susto, falei, puxa vida, pensei que Paulo fosse dar uma orientação assim, tem paciência, vai lá e anda a 2ª milha, vai lá e cuida dela, tem paciência com ela. Não, ele não fala isso, ele diz, foge destas pessoas. E não bastasse, essas pessoas têm algumas outras características. No verso de número 6, elas penetram sorrateiramente para cativar e tirar aqueles que estão no caminho para fora do caminho. Ainda no verso 7, elas aprendem sem chegar ao conhecimento da verdade. Elas têm conhecimento, elas têm entendimento, mas a verdade não está nos seus corações. Verso de número 8, resistem à verdade. Aquilo que a palavra diz é resistido por elas. Tempos difíceis. Elas são corrompidas de mente. Verso de número 8, elas produzem o mal. E elas contaminam a comunhão da igreja. Estão na igreja, mas não têm Cristo. Não morreram e não nasceram de novo. Quando essas características se apresentarem, cristãos, servos de Deus, nascidos de novo, foge desse tipo de pessoa. É isso que o pastor está dizendo. São réprobos quanto à sua fé. Verso de número 8, eles têm uma fé falsa, não uma fé verdadeira, sem princípios e pervertendo a verdade. Queridos, que quadro terrível. O tempo é difícil, não porque nós temos porta fora uma postura anticristã. Não, isso já sempre foi assim. Nós sempre teremos que conviver com uma postura anticristã. O terrível não está lá fora. Lá fora a gente sabe que é um comportamento anticristão. E você já está preparado para todo o embate, porque você sabe que são pessoas que não têm uma linha cristã, bíblica, e um pensamento em Cristo Jesus conduzido pelo Espírito Santo. Tranquilo, você vai lidar muito bem com isso. Você sabe que são opositores, inimigos do bem. O problema está dentro. O
problema está naquele caminho que é trilhado por pessoas que se consideram cristãs, usam a palavra, têm um belo discurso, conduzem numa piedade falsa. Este é o problema da igreja aqui apresentado. E Timóteo está quase desistindo do seu ministério. Fala assim: Paulo, não tem condição, né? Eu acho que eu que não sou qualificado. E a tendência é você se colocar abaixo e pensar que não dá para você lidar com a situação. Não, não é assim não. Ele diz, você deve fugir desse tipo de comportamento dentro da comunidade. Como é que nós vamos fazer isso? Aí chegamos no texto que lemos. Veja lá, o verso capítulo de número 4. Conjuro-te perante Deus, né? Porém, insisto com você, Timóteo. Com toda essa situação que se apresentou, eu vou insistir com você, vou falar de novo para você. Não é para você pular fora, não é para você dizer, olha só, que coisa terrível, que local terrível, que pessoas terríveis. Não, não, eu insisto com você. Agora você vai trilhar o seu caminho em Cristo Jesus. Existe um caminho para ser trilhado dentro da igreja. Você vai fugir destes, mas agora há algo a fazer. Em primeiro lugar, você deve buscar a Deus. Verso de número 12, um pouco acima. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando-se. Verso de número 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O caminho da piedade, em primeiro lugar, nós devemos buscar a Deus. O caminho da piedade é um caminho de perseguição. Sempre quando você quiser andar em direção a Deus para fazer algo que Deus lhe propõe, você quer seguir a Deus de perto, você quer sair da perseguição, Deus promoverá um livramento, mas preste bem atenção, esse caminho é um caminho de perseguição, é um caminho sofrido. Muitos ali, por ser componentes dos tempos difíceis, haverão de tratar você fora da leitura da palavra e fora da leitura de Cristo Jesus. Se prepare para isso, esteja preparado. Cristo Jesus nos dá toda a condição de vivermos piedosamente. Por mais complicado que seja a caminhada cristã nos tempos difíceis, podemos buscar a Deus. E Deus nos livra, Ele nos traz para perto dEle mesmo. Segundo lugar, Ele diz, aprenda, verso de número 14 do capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem você aprendeu. E a ênfase aqui está no aprendizado de alguém que tem critério para ensinar. Ele diz, continue aprendendo, seja uma pessoa aberta a receber o ensino, para que o seu conhecimento possa se tornar em discernimento, fazer escolhas certas, com pessoas certas, fugir daqueles que não estão no caminho do Senhor e se apresentar diante dEle com sabedoria, sendo sábio em Cristo Jesus. Terceiro lugar, você deve pregar a palavra. Capítulo 2, verso 2, prega a palavra, e era a própria instrumentalização do ministério de Timóteo. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Corrigir, repreender e exortar é uma missão cristã. A partir do momento que nós buscamos a Deus e aprendemos a viver e a nos conduzir mediante a palavra dEle, não ouvindo mais as vozes sedutoras que nos cerquem para sairmos da verdade, nós podemos comunicar a palavra e deixar bem claro qual é a linha de entendimento que temos, ainda que pecadores, mas transformados pelo poder da cruz de Cristo. E não importa qual foi o erro, não importa qual foi a dificuldade, a palavra está nos seus lábios.
Você é instrumento na mão do Espírito Santo de Deus para proclamá-la. Por mais informações negativas que você tenha dos tempos difíceis, e tem uma turma muito grande querendo tirar do caminho, você continua firme, cumprindo a sua missão. E assim é dado a Timóteo a instrução. Pois haverá tempo que não suportarão a verdade, não suportarão a sã doutrina. Mas sabe o que eles querem? Eles querem pessoas que falem aquilo que eles querem ouvir. Estão adaptando a verdade aos seus tempos difíceis e às suas falibilidades aí, que nós já vimos no momento anterior. Quarto lugar, você deve se cuidar. Capítulo 5, 4, verso 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. A sobriedade tira você do engano. A falta de sobriedade deixa você olhando para lugar nenhum sem entender nada. A sobriedade coloca você numa condição de seleção. Você escolhe o caminho a seguir com as pessoas que estão na sua mesma caminhada. Não é com qualquer um. Você deve fugir daqueles que não estão no mesmo propósito. Você deve ficar somente com aquelas pessoas que realmente fazem a sua mesma leitura do Evangelho. Preste bem atenção para isso, porque a sobriedade vai fazer toda a diferença para as suas escolhas. E aí existe mais uma citação, que acho que era o grande problema de Timóteo. Suporta as aflições. Então aí a gente vê quem que está aguentando, quem não. Ah, pastor, não aguento as aflições. Pois é, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu, Cristo Jesus, já venci. O mundo suporta as aflições. Então, tenha uma couraça. Se prepare para lidar com as aflições. Elas virão. Veja só como o tempo é difícil e como existem pessoas cercando você num caminho problemático. E, finalmente, prepare-se. Prepare-se, porque o tempo da partida é chegado. Você combateu o bom combate, você guardou a fé, e a coroa da justiça já está te reservada, meu querido irmão. Concluo, queridos, com certeza, o nosso tempo não é fácil. E a igreja não está aqui para passar por tempos fáceis. A igreja está aqui para passar pelas aflições. Até chegar na glória, os tempos serão difíceis. Mas estejam preparados. Tempos difíceis todos nós passaremos, desde a primeira vinda de Jesus Cristo até a segunda vinda de Jesus Cristo. Temos que ser capacitados por Deus, no seu Santo Espírito, a viver para a sua única glória. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.